Bom dia, deixa-me acertar aqui a câmera e o tom. Então, para começo de semana, eu sei que esta semana ainda temos mais um feriadeco pelo meio e, portanto, a malta vai-se divertir a pensar qual é o próximo fim de semana prolongado ou então quais são as próximas férias prolongadas, mas nós estamos sempre aqui para fazer a cor do dinheiro diariamente, com feriados ou não. Feriado 1º de maio, quarta-feira, como sabe. Som e imagem parece estar tudo bem, segundo os polegares que aparecem por aí. Vamos então à agenda de hoje. Eu daqui a pouco já lhe vou mostrar uma imagem, que estou aqui ao pé do Tejo, deixa-me só acertar aqui por causa do sol, mas daqui a pouco já lhe vou mostrar aqui uma imagem para você perceber qual é que é o ouro. Aliás, exatamente, está aqui, bom, daqui a pouco já lhe vou mostrar aquela imagem de uma coisa que está aqui a passar à frente para você perceber qual é um dos aspectos mais importantes da nossa economia. Bem, por onde é que é começar hoje? Naturalmente pelo período de ordem do dia, para referir uma entrevista que o presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado dá ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, onde diz que considera perigosa a comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Eu até gostava de citar aqui alguns elementos da conversa dele, para você perceber qual é o pensamento daquilo que é um sindicato. Repare, nós não estamos a falar de gestores da banca, estamos a falar do sindicato da banca. E, portanto, estamos a falar de sindicato dos quadros técnicos da banca. Olha, eu vou-lhe pôr aqui uma imagem que é para você perceber o que é que o mind-chef que vem aqui a passar mesmo à frente. Olha, está a ver? Para aquelas pessoas que, eu digo muitas vezes, aqui a vista do Tejo de manhã é brutal. Bem, está aqui uma belíssima imagem daquilo que é o ouro português, o petróleo português. Bem, eu já vou voltar àquilo, não é por acaso que eu lhe estou a mostrar esta imagem. Já vou voltar a isso. Bom, o que é que diz o presidente do sindicato? O que me preocupa é que nenhum trabalhador da Caixa ou nenhum dos atuais gestores tem alguma responsabilidade numa eventual concessão de crédito que tenha sido feita de forma menos prudente naqueles casos do passado, que eles estão em investigação, como sabe. Nenhum. E também me custa ver que um banco fulcral para as empresas em Portugal e para os particulares, como a Caixa, vai estar meses e meses sob um escrutínio de uma era que já passou. Penso que há tempo para uma investigação policial e criminal que deve ser feita em recato e deve ser célere e acutilante. Bom, é óbvio que a era já passou. E é óbvio que todos nós queremos olhar para a frente, para o futuro. Mas a questão não é aqui, não é apenas essa. É perceber, não é apenas criminal, como diz aqui este senhor. A questão é como é que se evitam situações destas no futuro, no caso da Caixa Geral de Depósitos. E isto não é um assunto de menos importância. Porquê? Porque nós temos de aprender com os erros. Ora, no caso da Caixa Geral de Depósitos foram erros muitos e muito graves. Portanto, é natural que quem pôs lá dinheiro, que foram os contribuintes, e eu recordo que no ano passado foram lá postos 4 mil milhões de euros, esteja preocupado com isto. Bom, eu compreendo que este senhor, bom, até porque isto faz parte do lobby bancário, não queira que uma série de coisas sejam conhecidas para o público, porque eu até acredito que ele queira que isto seja investigado em privado e fique em privado. Mas a questão não é essa. É bom que os portugueses em geral sejam informados sobre o que realmente se passou por uma razão muito simples. As sociedades, como nós vemos todos os dias, só mudam quando a opinião pública se capacita sobre certos assuntos. E quando a opinião pública está informada e, portanto, pode fazer pressão sobre o poder político para não cometer certos erros. Ora bem, e no caso da Caixa Geral de Depósitos, é bom não esquecer isto, o banco continua a ser público. Os presidentes da Caixa, a administração da Caixa, continuam a estar sob escrutínio do Estado. Portanto, nada nos garante que no futuro situações daquelas não voltam a acontecer. Portanto, eu compreendo estas preocupações, não acho que elas sejam relevantes para o assunto em causa. E, portanto, acho que é muito bom que esta investigação vá até ao fim e os resultados sejam inteiramente conhecidos dos portugueses, assim como aquela célebre lista dos devedores a que acabámos por ter acesso. Bom, segunda questão do período de ordem do dia. Há uma série de meses que recebo queixas sistematicamente de uma série de pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que me têm escrito para a Cor de Dinheiro, a denunciar várias coisas.
Olha, abonos de família que não são pagos. Abonos de família que com atrasos muito grandes. E repare, não estamos a falar de eu meti os papéis, não sei se não tenho direitos. Eram pessoas que recebiam isto. Bom, depois, pensões de reforma, cujas pessoas entregaram os processos há 6 meses, há 8 meses e 9 meses e continuam sem saber nada. Aliás, são pessoas que se deslocam aos balcões da Segurança Social, vão às vezes às 5 e às 4 da manhã para conseguir uma senha. Repara uma coisa, conseguir uma senha, que foi o que me aconteceu a mim na semana passada no Parque das Nações, para ter acesso a um simples, à Conservatória dos Registros. Apenas isso, eu fui para lá cedinho e estive 4 horas, depois de ter tido uma senha, que foi só o 46, estive 4 horas à espera de ser atendido. Bom, portanto, eu passei por isto. Bem, ora bem, estas pessoas que me dizem é que vão aos balcões da Segurança Social e acabam por não ter informação nenhuma sobre isto. Mais, inclusive atrasos na entrega de pensões. Bem, o assunto tem sido sistematicamente escalpelizado pela comunicação social. A TVI, ontem o Correio da Manhã falava da questão das despesas com a ADSE, que também está a haver atrasos, é outro problema. Bom, e a própria Cristina Miranda, que é a minha amiga aqui no Facebook, também já denunciou isto. Curiosamente, eu sei que algumas pessoas escreveram para a Cristina, escreveram para mim também. Portanto, pergunta no meio disto tudo: porquê é que o Sr. Ministro da Segurança Social, o inefável Vieira da Silva, não está sob o foco dos holofotes? Porquê é que quem criticava tudo e mais alguma coisa sobre corte de pensões e não sei das quantas, agora está calado? Repare, estas pessoas não têm emprego, já meteram os chapéus para a Segurança Social. Outras pessoas estavam na situação de desemprego e agora querem entrar na reforma. Bom, estas pessoas não têm rendimentos. Como é que quem na altura falava sobre tudo e mais alguma coisa, sobre cortes de pensões e o rei que os parta, agora não tem a coragem de vir denunciar isto? E de vir apontar o dedo e encostar o ministro à parede? Eu não percebo isto. Eu suspeito que é por coisas como estas que o PS vai perder a maioria absoluta. Não vai chegar à maioria absoluta. Bom, mas nós não podemos deixar de questionar isto. Bem, terceiro ponto. Entrevista da Secretária-Geral da Aresp, eu vou-lhe mostrar aqui a manchete, salvo erro, exatamente, ao I, que Ana Jacinto diz aqui várias coisas interessantes. Aspas, em janeiro do ano passado, precisávamos de 40 mil trabalhadores. Bom, está tudo bem com a imagem. Hoje admito que seja bem mais. Segunda afirmação. Ser empregado de mesa tem de passar a ser uma profissão sexy, como aconteceu com os chefes de cozinha. Primeiro ponto. Eu acho que ela tem toda a razão quando diz que denuncia a falta de trabalhadores e a falta de mão de obra no setor do turismo. E provavelmente tem razão quando diz que já não são 40 mil pessoas em falta, são mais de 40 mil pessoas. Agora, o problema é que está aqui, como é que se resolve isto? Quando ela diz assim, a profissão de empregado de mesa tem de ser tão sexy como foram os chefes. Eu também acho. Qual é o problema dos empregados de mesa? É que ganham mal, são mal pagos, portanto, e não têm informação. Uma coisa, e é útil, é bom, nós sorrirmos quando estamos a servir alguém. Isso ajuda, cativa. Mas o problema não é só isso. É que o setor do turismo paga mal a certos segmentos e paga mal aos empregados de mesa. Houve aqui, eu aflorei este tema aqui há um ano e houve uma pessoa que me escreveu do turismo, a dizer assim, Camilo, não diga isso porque nós não temos margem, se formos pagar mais não temos margem. Bom, então se não tem margem, fecha as portas. Não há outra forma de dizer isto. Não é aceitável, não é admissível que a gente veja pessoas a ganharem 400 euros e 500 euros a servir à mesa. Eu sei que depois vêm as gorjetas, mas o problema é que as pessoas não podem contar com o salário e com as gorjetas. E pagar um salário de 400, 500 euros ou mesmo 600 euros para quem está a trabalhar numa esplanada não faz sentido. Se pagar mais, se quer dizer que as empresas perdem margem e passam a perder dinheiro, então fechem as portas e vão fazer outra coisa qualquer. E isto não é aceitável. E, portanto, a Ana Jacinto tem razão quando denuncia estas coisas, mas é preciso não esquecer que, para nós preenchermos aquelas 40 mil vagas que ninguém quer preencher em Portugal, e que já é o segundo ponto, teremos de ir buscar ao estrangeiro, das duas uma, ou damos formação às pessoas e passamos a pagar mais, ou então dificilmente as vamos conseguir cativar. Bom, você dirá, está bem, então vamos buscar lá fora. É verdade, uma parte das pessoas vamos mesmo ter que ir buscar lá fora. Mas o problema vai continuar a colocar-se. Porque repare, quem vem de fora, num primeiro momento vai aceitar salários mais baixos e provavelmente condições mais baixas. Mas isto não se mantém.
E se o turismo continuar a crescer, como se espera que venha a crescer, embora não ao ritmo que tem crescido até agora, como se vê pela questão do alojamento local e por aí adiante, é muito provável que depois este setor tenha tendência a sofisticar-se. Ora, com a sofisticação vêm salários mais altos, é inevitável. Portanto, quem é operador neste momento, ou percebe isto agora, ou então vai ter que sair do negócio mais tarde ou mais cedo. Bom, e já com decorridos uma série de minutos, quase 11 minutos, vamos lá então à agenda de hoje. Bem, eu já vou à Espanha, eu sei que há muita gente excitada por aquilo que aconteceu em Espanha ontem, eu deixei isto para o ponto 6, vamos ao primeiro ponto. O Jornal de Negócios traz hoje em manchete que o Banco de Portugal está a obrigar os bancos a inverterem uma prática que estavam outra vez a praticar, passa a redundância. Eu explico. Até à crise financeira de 2008, os bancos sempre estavam 100% quando alguém queria comprar casa. Aliás, alguns sempre estavam 110%, não é? Que depois ia para, não digo para o carro, mas ia, porque essa também houve uns casos, ia para obras, ia para mobília, diabo 4. Bem, com a crise isto baixou brutalmente, houve bancos que passaram a prestar apenas 60%. Depois da crise e já destas limitações todas, os bancos recomeçaram a fazer isto. E é verdade, aquilo que o Jornal de Negócios diz hoje é verdade. Houve uma série de bancos que começaram a prestar outra vez 100% do valor da casa. LTV, que é Loan to Value, ou seja, a relação entre aquilo que é o valor do empréstimo e aquilo que é o valor da avaliação da casa. Bom, o Banco de Portugal interveio no ano passado e obrigou os bancos a baixar este valor. E baixaram para quê? Para 90%. Quando é para habitação própria. Quando não é para habitação própria, este valor não pode passar dos 80%. Há uma primeira pergunta que eu gostava de fazer. Nós já sabíamos disto, ouvíamos isto no mercado há vários anos, há 2 ou 3 anos. Os bancos, os bancos não aprenderam nada com os disparates que acabaram com a crise financeira. E com aquela relação que tiveram que reduzir entre os depósitos captados e os empréstimos que dão. Que chegou a 160%. E que depois, durante a Troika, baixou para 110%. Os bancos não aprenderam nada. É a pergunta que fica por fazer. Você dirá, está bem, nós não temos uma bolha neste momento, mas ninguém sabe dizer qual é uma bolha, quando é que ela acontece, se ela estoura, qual é a dimensão dos problemas. Ora, e isto era outra vez uma prática que estava a colocar os bancos em maus lençóis. O Banco de Portugal interveio e muito bem. E eu até tenho mais uma coisa para dizer sobre isto. Acho que o loan to value nem sequer devia ser 90%. E repare, não estamos a falar de imóveis que estavam nos balanços dos bancos. Eu sei que pessoas que conhecem o assunto desse lado vão dizer não, mas eram imóveis que estavam no balanço dos bancos, os bancos tinham que os vender. Não! Houve situações destas em que os bancos, as casas não estavam no balanço dos bancos. E, portanto, foi prática descuidada por parte da banca. E eu, como disse há bocadinho, acho que este valor devia baixar dos 90% e acho que quando não é para a habitação própria devia ser inferior, inclusive inferior a 80%. Agora, isto tem de ser acompanhado por outra coisa, que é alguma abertura no mercado do arrendamento. Como você sabe, é exatamente aquilo que está a ser feito por este governo, pressionado pelo Bloco de Esquerda e pressionado pelo PCP. Aliás, vêm mais disparados, como vamos ver a seguir. Bom, segundo ponto. Afinal, houve mesmo uma traição do PS ao Bloco de Esquerda e ao PCP na questão da Lei de Bases da Saúde. Porque aquilo, eu achei, 1.100 pessoas em direto, obrigado pelo apoio, no começo de semana é sempre muito bom. O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares veio na sexta-feira explicar que, sim senhora, que houve aquela proposta, aquele roteiro para reagir a um eventual veto do Presidente existiu, mas era apenas uma hipótese de trabalho. Não, senhor. O PS, sabemos agora, e soube eu por informações que tive no fim de semana, cedeu claramente ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda. E ficou acordado que iam acabar com os PPP. O problema é que não foi só a pressão do Presidente da República, e isto é que o PS quer disfarçar. O problema é que o desagrado e a divisão aconteceu dentro do próprio Partido Socialista. Havia gente, e há gente, felizmente, de muito bom senso no PS, que se atirou e atirou-se contra a Ministra da Saúde. Foi uma idiota completa neste aspecto, não é? Cedeu completamente à esquerda, e vamos ver a seguir como ela é uma das derrotadas desta história, não é? E virou-se contra o Primeiro-Ministro e fizeram ver que aquilo não era uma solução, que o Estado não podia proibir, o Governo não podia proibir PPPs na saúde. Isto tem de ficar ao critério de cada Governo. A lei tem que ser lata e suficientemente aberta para permitir várias soluções. Está um Governo de esquerda no poder, faz o que acha bem. Está um Governo de direita, pode achar que vale a pena fazer PPPs. Aliás, como se vê, não são os Governos de direita apenas que defendem os PPPs. Bom, o que aconteceu aqui? O PS recuou e isto foi um facto. E agora a questão que se coloca é, esta traição vai pôr em causa
aquilo que é uma solução de geringonça depois das próximas eleições? Bem, é cedo para dizer. Agora, os sinais que começam a aparecer apontam no sentido contrário. Não com o Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda está mortinho por ir para o poder, continuar a beneficiar das benesses de quem tem acesso ao poder. O PCP já não sei, porque estas sondagens estão a mostrar que o PCP está a ser duramente penalizado por pessoas que votavam no PCP por causa desta dormida, deste concubinato com o PS durante os últimos 4 anos. Bom, derrotados desta brincadeira, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa e, naturalmente, a ministra quase temido, Marta quase temido. Aliás, eu tenho um conselho para esta senhora. Eu sei que ela está cheia de como é que se diz, de complexo de esquerda. Eu sei que ela chegou ao governo a querer ultrapassar o primeiro-ministro pela esquerda. Eu sei, e todos nós sabemos, que ela chegou lá para querer marcar pontos, como ela disse uma vez numa conferência de imprensa da Impante, isto é um governo assumidamente de esquerda, não é? Bom, e ela quis mostrar com a história da Lei de Bases da Saúde que é um governo assumidamente de esquerda. Lixou-se. Não há outra forma de dizer. Isto, depois do que se passou no episódio da Lei de Bases, a ministra foi comida, literalmente comida, pelas pessoas sensatas no PS, inclusive pelo seu primeiro-ministro. Portanto, fica um conselho para esta senhora. Eu sei que ela está mortinha por continuar a ser ministra depois das eleições. Ela e mais pessoas. Mas há limites para o disparate. Há limites para o frete. Há limites para querer ser mais papista para o Papa, como se viu aqui. Vamos ver se a menina Marta quase temido aprendeu a lição. Eu suspeito que não. 3, 4. Mais um disparate monumental que está à beira de ser feito. Deputado João Paulo Correia. Isto é defesa, ele deu a cara pelo projeto. O PS quer proteger as famílias que não conseguem pagar a casa ao banco. Bem, espera aí. A gente vai meter na lei uma solução que é: espera aí, a malta meteu-se a comprar casa. Foi pedir crédito ao banco. E depois não consegue pagar, seja lá por que for. Então, a solução é: espera aí, vamos criar legislação para evitar que os bancos processem, levem aquilo à asta pública, se as pessoas não conseguirem pagar as casas. Então, mas espera aí, vamos penalizar os bancos. A culpa não é dos bancos, a culpa é da pessoa que se meteu naquele negócio que não se devia ter metido. Bom, em alguns casos há culpa dos bancos na forma que avaliam aquilo. Espera aí. Então, o que nós estamos a dizer às pessoas neste momento é assim: olha, Manel e Joaquim e a Fátima e a Alice estão a pensar comprar casa. E começam já a dizer assim: espera aí, epá, não há problema. Epá, o que as contas ficam lá à pele, não há crise, pá. Porque se houver crise, nós já sabemos que há uma lei que vai limitar o despejo, a penhora da casa e a guia da casa à pasta pública. Está a ver o incentivo que está a dar às pessoas, que é: sejam reckless, descuidadas, a analisar a sua situação creditícia, porque vai haver sempre alguém a pôr a mão por baixo. Ora, isto é um disparate monumental. Só podia vir da cabeça de alguns malucos do Partido Socialista. Só podia vir. Bom, a mim disseram-me no fim de semana que isto tem a ver com o facto do PS estar-se a sentir entalado porque o PCP e o Bloco de Esquerda querem criar aquela solução que é: a pessoa não consegue pagar, entrega a casa, e se a casa valer menos do que um empréstimo, se lixa, o banco assume o prejuízo. Bom, eu não quero saber disto. Então, se há um gajo de extrema esquerda que faz uma proposta idiota e depois alguém vai arranjar uma idiota menos um para contrapor aquilo, isto não tem qualquer sentido, não é? Bom, agora veja outra situação, que isto é que é importante você que está desse lado perceber. Sabe quem é que vai pagar esta marmelada se isto acontecer? É você. Olha, o entregar a casa, ficar livre do empréstimo, vai haver um buraco no banco, você sabe quem é que paga os buracos dos bancos. Bom, os bancos, se perderem dinheiro numa situação destas, o que é que vão fazer? Vão aumentar as comissões. Mas os juros voltam a subir. O spread volta a subir, de certeza, se uma coisa destas for aprovada. Portanto, não se esqueça de uma coisa. Estas manias voluntaristas da extrema-esquerda do PS, da esquerda do PS e da extrema-esquerda, têm sempre o resultado. Quem paga é o contribuinte. Se você estiver disposto a pagar, então vote nesta malta, que eu acho que merece inteiramente. Se você não tiver a pagar, olha,
a pensar. Se você não quiser pagar como contribuinte, pense duas vezes. E eu só espero que não apareça uma direita socialista a propor coisas destas. No futuro. Bem, vamos então a Espanha. E pá, já vamos com 20 minutos. Espanha. Espanha meteu-se num molho de brócolos. Primeiro ponto. PSOE ganhou, subiu. Podemos perdeu. Apesar daqueles discurso daquele rapazinho ontem do cabelo comprido, o Podemos perdeu. E o Podemos perdeu porquê? Perdeu porquê? Porque houve no Podemos um indivíduo que quis fazer a Robles, em Espanha, a história do chalé de 600 mil euros. Um tipo que vivia num T1, num T0, o raio com parta, não é? E de repente aparece a comprar um chalé de 600 mil euros. As pessoas não se podem esquecer que o eleitorado tradicional destes partidos não perdoa. E ainda bem que não perdoa. Como não perdoou a história do Sr. Ricardo Robles. E vamos ver se isto não afeta mais tarde o Bloco de Esquerda. Bom, primeiro ponto. Podemos perder. Perdeu vergonhosamente o Partido Popular. Que tem uma percentagem de deputados impressionantemente baixa face àquilo que era o passado recente. Ao contrário do que dizem as pessoas, perdeu o Ciudadanos, que embora tenha subido, já não subiu aquilo que se pensava e que era a tendência. E não porquê? Que esta análise não havia feita. O Ciudadanos cometeu um erro monumental há uns meses quando deitou abaixo o governo do Sr. Aznar. Porque até aí vinha com uma reta ascendente. Ora bem, e o eleitorado não perdoou. Mais, abriu um flanco para aparecimento do Vox. Já agora uma coisa, eu não sei se o Vox é de extrema-direita, até tenho dificuldade a ouvir algumas coisas que eles dizem qualificar o extrema-direita, mas há uma coisa que vale a pena dizer aqui, espera aí, nós toleramos a extrema-esquerda, chamada Podemos, e o Bloco de Esquerda, e não toleramos a extrema-direita, ou lá o que querem chamar, chamada Vox. Há alguma coisa que não bate certo aqui. Eu até nem gosto do Vox, mas confesso que isto é democracia. E não me venham dizer que no nacional-socialismo também começou com uma democracia e acabou com uma ditadura. Não estamos nessa época. Se admitimos extrema-esquerda, temos que admitir extrema-direita, ou se é que é extrema-direita. Bom, mas vamos à análise. Pedro Sánchez não vai conseguir fazer governo sozinho. Nem sozinho, nem com o Podemos. É bem feita para o Podemos. Portanto, vai ter que se unir ou aos nacionalistas bascos ou aos nacionalistas catalães. Ou seja, um molho de brócolos. Porque não lhe vão largar a canela por causa da questão das independências. Mais, um governo entre PSOE e Podemos é uma chatice para as empresas e é uma chatice para a economia. O rei não quer, ninguém em Espanha quer, da parte conservadora. Bom, resta ao PSOE, se quiser fazer um governo sem uma série de misturas, juntar-se aos cidadãos. A questão é, PSOE e Ciudadanos conseguem trabalhar juntos? Eu, à partida, acho que não. Mas, em política, nunca se pode afastar nada. Portanto, ou vamos ter uma geringonça mal parida, ou vamos ter um bloco central. Vamos aguardar para ver, sendo certo que nós, em Portugal, temos de estar muito atentos àquilo que se vai passar em Espanha nos próximos tempos. Até porque há uma coisa que me cheira, que é de cada vez que apanha a Espanha tem problemas, vira-se para fora. Whatever that means. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu espero que se houver uma geringonça, que vai haver disparates monumentais na economia em Espanha, nós não importemos os disparates, porque já nos chega aquilo que esta malta aqui de livre vontade acaba por fazer internamente. Portanto, estar muito atentos àquilo que se vai passar a Espanha nas próximas semanas. Eu tinha aqui um sétimo ponto, mas vou deixá-lo para amanhã, porque já não temos tempo, já vamos muito para além da hora. Para o final, quero agradecer a sua paciência e agradecer-lhe ter estado desse lado, dizer-lhe que no dia 1 de maio eu vou estar a fazer aqui a crónica, dizer-lhe também que esta semana vamos ter Think Tank e depois, lá para o meio da semana, eu vou outra vez para fora de Portugal, mas depois farei os programas também de fora. Para o final, fica o pedido sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.